pessoal, somos a Renascer Mandaguaçu e sejam muito bem-vindos. Sede pela palavra. Toda quinta-feira às 20 horas temos culto de ensino. Venha você e traga mais um. E aos sábados, às 20 horas, temos o nosso culto Hope Session. Você jovem não pode ficar de fora. Graça e paz, quero fazer um convite especial para você e sua família. Aos domingos, temos o culto da família da Igreja Renascer Mandaguaçu. Você é o nosso convidado especial, às 9h30 da manhã e às 19h30 da noite. Você é o nosso convidado. Uma igreja, uma família. Reino sendo manifestado aqui, agora, hoje. Você é o nosso convidado. E acompanhe nossas redes sociais pelo Instagram, Renascer Mandaguaçu e Hope Session Underline. E participe dos nossos cultos ao vivo pelo Facebook. A Igreja Renascer Mandaguaçu te espera. Estamos localizados na Avenida Munhoz da Rocha, 478. Venha e faça parte dessa família. Palavra do Senhor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que ela possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém? Nós acabamos de ler a história de uma mulher que já há 12 anos sofria de uma enfermidade. Ela sofria de uma hemorragia e aquilo com certeza perturbava muito ela. Ela tinha feito tudo o que ela tinha ao alcance dela. Com certeza ela tinha ido nos melhores médicos daquela época. Ela com certeza tinha procurado todos os recursos, mas ela não tinha procurado o melhor médico dos médicos, que é Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela automaticamente deu um passo de fé.
Naquele tempo, quem tinha hemorragia era considerado impuro e não poderia estar no meio das pessoas. Mas aquela mulher, quando ela ouviu falar no nome de Jesus, ela saiu da sua zona de conforto, ela não se importou com o que as pessoas falariam dela e ela foi em direção ao Senhor. Talvez nessa manhã você precisa receber uma cura. Eu não sei o que você precisa receber nessa manhã, mas o Senhor te convida para tocar nas vestes dele. Nessa manhã nós precisamos tocar em Jesus. Nós precisamos entregar a Jesus tudo que nós temos de melhor nessa manhã. O Senhor, Ele está aqui, Ele é fiel. Assim como Ele falou com aquela mulher: filha, a sua fé te curou. Nós estamos no ano da restauração da fé. E se você crer, você vai conseguir o que você precisa. Tudo que nós pedirmos com fé, crendo, nós vamos receber. Nessa manhã é uma manhã de nós nos movermos em direção ao Senhor. É uma manhã de nós movermos a nossa fé, de rompermos todas as barreiras, de caminharmos em direção ao Senhor. Quando aquela mulher tocou em Jesus, automaticamente o Senhor percebeu que algo diferente tinha acontecido. Aquela mulher, mesmo com toda a fragilidade que ela tinha, ela tocou no Senhor. Que nessa manhã você não venha medir esforços. Que nessa manhã você possa tocar em Jesus. Que nessa manhã você venha chamar a atenção do Senhor até você. Que você venha sair da sua zona de conforto. Que você venha mover a sua fé. O Senhor nos disse: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Aí mesmo com a sua pouca fé, você precisa tocar em Jesus nessa manhã. Feche os seus olhos e comece a chamar a atenção do Senhor. Comece a atrair a presença do Senhor para você nessa manhã. Comece a ter atos de fé. Comece a declarar o seu amor ao Senhor. Comece a dizer o quão o Senhor é bom. Comece a agradecer ao Senhor porque mais uma semana se inicia. Você está aqui com saúde. Você está aqui com fé. Comece a agradecer ao Senhor. Jesus, nessa manhã nós agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós sabemos que onde o Senhor está, maravilhas acontecem. E que o Senhor possa nos encontrar nessa manhã queimando de amor por Ti, Pai. Que nós sejamos nessa manhã, Jesus, como essa mulher, Pai, que tocou no Senhor. Deus nos dê, Pai, esse espírito de ousadia para tocarmos no Senhor nessa manhã. Que nada venha nos atrapalhar, Jesus, de nos achegarmos aos Seus pés. Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor possa olhar para nós e nos encontrar aqui, Jesus, dispostos a queimar por Ti, dispostos a se achegar até a Ti, Jesus. Espírito Santo, Pai, nós queremos ser curados nessa manhã. Comece a colocar diante do Senhor o que você precisa, o que você veio entregar para o Senhor. Nós temos um costume de sempre pedir, mas o Senhor nos chama para entregar algo a Ele nessa manhã. Que você possa entregar a sua vida diante de Jesus. Que tudo que nós pedimos com fé, crendo, nós vamos receber. Que você possa continuar nesse espírito de adoração. Que você possa continuar atraindo a presença do Senhor para esse lugar nessa manhã.
Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas. Podemos já sentir, Senhor, a atmosfera aqui, Pai, porque Tua presença já está neste lugar. Ô Espírito Santo, venha, Senhor, e nos inundar, Pai. Faça, Senhor, aqui, Pai, o Teu querer. A Tua vontade, Senhor, seja reconcretizada, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu fogo, Senhor, venha descer. O Teu Espírito, Senhor, venha prevalecer, Pai, dentro de nós. Venha nos mudar, Senhor, de dentro para fora. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei para encontrar o Teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar o Teu amor que nos envolve. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Flua nesse lugar, transbordar o Teu amor que nos envolve. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz Teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te
Santo, sobre as nossas vidas. Inunda, Senhor, os nossos corações com Tua presença. Venha, Espírito Santo, pois Te desejamos, Pai. Não tem melhor forma, Pai, do que começarmos essa manhã em Tua presença. Venha, Senhor, nos inundar. Venha, Senhor, nos encher. Alcança, Senhor, aqueles, Pai, que estão nos seus lares. Alcança, Espírito Santo, neste momento. Inunda, Senhor, os corações, Senhor, seja onde eles estiverem. Comece a inundar, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Transborda, transborda, Senhor. Enche, 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 enche. Oh. Teu reino vem.
seu amor, Ele não nos decepciona. Feche seus olhos neste momento. Começa a pensar no quanto o Senhor, Ele ama a sua vida e em tudo aquilo que você tem passado, o Senhor, Ele tem estado com você. Teve muitas dificuldades na qual a gente enfrenta, que a gente pensa que nós estamos sozinhos, que Deus, Ele nos esqueceu, mas o Senhor, Ele não nos abandona. O Senhor, Ele se entregou naquela cruz, foi por mim e foi por você. Através das pisaduras do Senhor nós somos curados. O Senhor, Ele nos mostrou que por meio daquele ato de amor nós podemos encontrar o amor verdadeiro nele. Muitas das vezes a gente mendiga o amor de pessoas, a gente quer se sentir amado de alguma forma, mas o Senhor, Ele já nos ama. Você já tem um amor tão profundo, o amor que o Senhor, Ele derramou sobre a sua vida. É o amor que o homem não pode te dar, é o amor que você não encontra em coisas, em pessoas, é o amor que você alcança apenas na cruz. Que você venha neste momento se achegar ao Senhor, que você venha receber essa identidade, esse amor que o Senhor, Ele derramou sobre a nossa vida. Senhor, obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Deus, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro naquele lugar. Pai, ainda que nós não merecemos, ainda que os nossos atos não façam nada para merecer o tamanho do seu amor por nós, mas o Senhor continua nos amando, o Senhor continua com a sua graça, com a sua bondade sobre nossas vidas. Pai, nós queremos, Jesus, provar do seu amor verdadeiro. Deus, nós queremos provar, Jesus, da sua bondade infinita. Pai, que nessa manhã o nosso coração vem estar aberto para ti. Deus, que nós viemos ter uma semana cheia de gratidão. Pai, coloca, Senhor, um amor imensurável em nós. Pai, que nós viemos entender que nós somos amados por ti, que o Senhor derramou sobre nós uma graça sem medida. Pai, que nós viemos tomar posse disso. Deus, que nós viemos nos agarrar, Senhor, na esperança que é o Senhor. Pai, tu és a esperança viva, Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, nos agarrar a isso, Senhor. Pai, que essa semana nós viemos ter uma semana de gratidão a ti. Começa a agradecer ao Senhor, entrega ao Senhor a sua primícia, entrega ao Senhor o seu melhor nessa semana, que você venha receber esse amor imensurável do Senhor. Obrigada, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Comece a agradecer ao Senhor por isso. Derruba muralhas, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque pra me o Senhor destrói todas as mentiras. Não há nada que resista ao seu poder, Jesus. É o Senhor quem nos resgata, é o Senhor quem nos faz novas criaturas. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor faz tudo novo, Pai. Muito obrigado, Jesus, por todas as barreiras que o Senhor tem quebrado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Jesus. Nós te agradecemos pelo seu amor. Ah, Jesus, que amor é esse, Pai? Nós não merecemos o seu amor, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós. Você pode agradecer ao Senhor aí no seu lugar, porque mesmo você não merecendo, Ele se entregou por você. Seja curado nessa manhã, seja restaurado nessa manhã, seja tocado por Jesus. Do Senhor sai virtude, que nessa manhã você possa ser curado por completo. Receba a cura no seu corpo físico, receba a cura no seu corpo espiritual. O Senhor te renova nessa manhã, o Senhor te restaura nessa manhã. Ele te tira das trevas, Ele escala as montanhas só para te encontrar. O Senhor te encontra nessa manhã. E quando nós nos encontramos com Jesus, o Senhor faz tudo novo. Não tem como nós nos encontrarmos em Jesus e permanecermos o mesmo. Ah, Senhor, nós corremos em direção a Ti nessa manhã, Jesus.
Obrigado, Jesus, pela sua presença, Jesus. Tu és santo, Jesus. Corra para os braços de Jesus nessa manhã. Você que está aí na sua casa, corra para os braços de Jesus e seja curado, seja restaurado nessa manhã. O Senhor te visita aí na sua casa nessa manhã. O Senhor toca sobre a sua saúde. O Senhor renova as suas forças. Seja curado por completo. Receba a cura nessa manhã. É a manhã de sermos curados por Jesus. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós somos curados. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. E em Ti nós podemos todas as coisas, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aplauda o Senhor, porque em tudo o Senhor é bom. E tudo coopera para o nosso bem. Aleluia! Obrigado, Jesus, pelo seu amor. O Senhor é bom, Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Que você tenha certeza disso nessa manhã, que o Senhor é bom. E nada pode frustrar os planos de Jesus. Não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o Senhor manda te lembrar que Ele é bom. E nada pode frustrar os planos dEle. O Senhor não é pego de surpresa. E em tudo o Senhor se faz presente. Amém? Vamos passar para os momentos dos dízimos e das ofertas. Abra a sua Bíblia em Malaquias, no versículo 3, no capítulo 3, perdão, e versículo 10. É um versículo bem conhecido e diz assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. O Senhor nos diz aqui, se nós formos fiéis a Ele, não só nos dízimos e nas ofertas, mas em tudo, o Senhor vai nos abençoar. Eu estava vindo agora para o culto pela manhã e o Senhor me fez lembrar de algo que aconteceu em dezembro comigo. Eu recebi ali o meu 13º e eu já transferi ali para a conta da igreja. E foi muito engraçado porque eu somei ali todas as minhas contas e dava certinho. Caso eu não pagasse ali, não devolvesse ao Senhor os 10%. E na hora sim, me veio uma dúvida e eu repreendi. Falei, em nome de Jesus, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. E eu já transferi. E daí ficou aquela conta ali que eu não conseguiria pagar, mas eu apresentei ali ao Senhor o meu dízimo, minha oferta, e já transferi para a conta da igreja. E no outro dia pela manhã eu acordei, a minha avó, na verdade, me acordou, e era o valor exato daquela conta. E eu pude pagar, honrar ali com os meus compromissos. E eu fiquei muito feliz, porque quando nós honramos o Senhor também honra, Ele nos honra também. Que nessa manhã você possa dizimar e ofertar com alegria. Nós temos a maquininha ali no fundo. Pedro vai te auxiliar caso você precise passar o seu cartão. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, apresente ao Senhor nessa manhã. Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, apresentamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos proveu, Jesus, um trabalho. Queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor faz além do que nós precisamos. Deus, abençoe o comércio dessa cidade, abençoe
as empresas dessa cidade, abençoe os seus filhos, Jesus, aqueles que ainda não têm o trabalho, Deus, que nessa semana o Senhor possa prover na vida deles uma porta de emprego, que eles sejam honrados através daquele trabalho, que eles possam, Jesus, se manter fiel ao Senhor até a sua volta, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque nós semeamos num terreno fértil e nós podemos contemplar a sua bondade nessa casa. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, Jesus. Por isso nós estamos alegres. Com alegria, saia do seu lugar, venha ofertar e dizimar na casa do Senhor. Israel. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Bom dia. Graças a Deus, estamos aqui tendo esse privilégio, essa oportunidade, mais uma vez, de cultuarmos e exaltar o nome do Senhor. A pastora, pastor Leandro, o Júnior, o Guilherme, eles vão ficar alguns dias em período de isolamento, por conta do Covid. Então, possamos estar orando por eles, né, tomar todas as precauções de afastamento, usar máscara, álcool em gel, e a outras famílias também, né, outras famílias que estão passando por esse período, e precisamos orar por eles. Algumas não estão de fato bem, porque o efeito, né, do coronavírus é diferente. Algumas pessoas apenas perdem o paladar, não conseguem sentir o cheiro das coisas. Outras pessoas o efeito já é mais pesado, né? Precisamos estar orando por essas pessoas, pela vida da pastora, do Leandro, do Guilherme, do Juninho também, que estão à frente do ministério, e precisamos cobrir eles de oração. Vamos orar? Deus, nesse momento, Pai, queremos orar, Pai, pela vida dos teus filhos que estão passando por esse momento. Sabemos, Pai, que não é fácil, mas tu és o Deus que está à frente, que está no controle, que está cuidando, Pai, de todas as coisas, dando provisão, nos sustentando, Pai, em todos os momentos. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando, Pai, a família, Pai, pastoral, estendendo as tuas mãos sobre eles, protegendo eles, Pai, de forças, recuperação. Sustenta eles, Pai, as pessoas também que estão passando por essa situação, as famílias, Pai, que foram atingidas por esse vírus. Que o Senhor possa estar abençoando elas, sustentando elas, trazendo a provisão para elas. E o Senhor está, Jesus, no controle, porque Tu és o nosso firmamento, Tu és a nossa rocha, em que nós confiamos e descansamos. Assim Te louvamos e exaltamos, em nome de Jesus. Amém? Esse ano, como foi dito várias vezes, pode se assentar, daqui a pouco vamos abrir a palavra. É o ano da restauração da fé. Mas eu tenho refletido muito sobre esse tema e me fez pensar sobre o que realmente é restaurar a fé e como nós fomos atingidos, ou talvez como você perdeu a sua fé. Eu não sei como que está o teu grau da sua fé, o teu grau espiritual, mas o Espírito Santo tem incomodado a gente de tal maneira que, de fato, esse tempo que nós vivemos não é apenas algo que veio para nos atingir apenas, mas eu vejo que é um propósito de Deus em tudo isso. Mas à luz da palavra, nós podemos pensar que a verdade é que se fomos abalados espiritualmente, ou a tua fé foi abalada, ou porque
seja situações que você tem vivido, seja os seus problemas pessoais, seja os seus problemas emocionais. A verdade é que a palavra nos traz uma revelação de que talvez você não esteja firmado como você deveria estar, ou talvez isso seja sinônimo de maturidade, de falta de maturidade. Todos nós estamos suscetíveis aos problemas, todos nós estamos suscetíveis às lutas do dia a dia. E quando Jesus fala para nós que, de fato, se a nossa fé, se nós não estarmos firmados na rocha, a tempestade virá e nos levará embora. Isso não é apenas um se, mas quando. Isso é quase uma promessa de que nós teríamos dificuldades, de que nós teríamos problemas. Isso é uma verdade e nós precisamos estar preparados para isso. E quando nós tratamos desse tema de recuperação da fé, eu quero que você faça uma reflexão de como está a tua vida espiritual. Será que realmente você atingiu um grau de maturidade para que realmente você se torne uma pessoa inabalável espiritualmente? Será que realmente estamos entendendo o que é o conceito de fé? Talvez nós acreditamos que fé seja apenas acreditar em algo que não se vê, mas a verdade é que à luz da palavra, o que a palavra nos diz é muito mais abrangente do que isso. Fé não é apenas acreditar, mas agir e se agarrar em algo que nós acreditamos, nós podemos ver com os nossos olhos espirituais. Talvez você pense que a fé é andar no escuro, mas não. Fé, você sabe, quem anda pela fé enxerga pelos olhos espirituais. Quem anda pela fé tem a visão espiritual e sabe muito bem para onde está indo. Talvez você pense, mas eu tenho fé e deixe isso joga assim, eu acredito que isso vai acontecer e de alguma maneira as coisas vão se resolver, e você apenas deixa as coisas acontecer. Mas o Espírito Santo traz para nós, Ele quer nos revelar algo que talvez tenha deixado passar despercebido por você, de que nós precisamos ter uma concepção diferente do que é fé e de como nós estamos firmados. Lá em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Olha, a água tem poder. Deixa eu ter a voz mais grossa. Glória a Deus. Salmos capítulo 1. Como que é o tempo que a gente fica afastado, né? O período que eu fiquei afastado por conta da Laura, né? Que nasceu. Quando a gente volta para ministrar, a gente pede a misericórdia de Deus, né? Mas eu creio que nessa noite o Senhor irá falar, irá ministrar nos nossos corações, que você tem o coração aberto para receber. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Senhor, que Tua palavra, Pai, venha penetrar em nossos corações. Me use como instrumento, como vaso em Tuas mãos, Pai, para levar a Tua palavra. Toda seta maligna, toda obra da carne caia por terra, e que Teus filhos possam estar, Pai, atento àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Assim, Pai, nós Te agradecemos por este momento,
em nome de Jesus. Então, como eu disse, talvez um dos grandes problemas hoje da geração cristã seja a falta ou não a compreensão do que realmente é fé. Isso talvez tenha trazido para nós vários problemas no sentido espiritual, porque talvez tenha faltado estrutura para vencer e ultrapassar as dificuldades. E quando Jesus diz que realmente nós enfrentaríamos as dificuldades, os problemas, e que nós deveríamos estar firmados na rocha, e quando veio essa pandemia, muitas pessoas ficaram para trás, muitas pessoas foram levadas pelas dificuldades, muitas pessoas foram atingidas e abandonaram a sua fé. E é incrível que quando nós entramos no período da pandemia, no período de quarentena, o pensamento que nós tínhamos era de que haveria um grande avivamento na igreja, haveria um grande levantar espiritual no meio da igreja. Mas o que nos surpreendeu foi o fato de a quantidade de pessoas que ficaram, a quantidade de pessoas que deixaram de caminhar este caminho. Isso trouxe para nós uma surpresa, porque talvez a igreja não era aquilo que ela achava que era. Talvez a igreja não estava preparada para aquilo que viria. Eu falo no sentido geral, claro que nós devemos, cada um aqui na sua individualidade, estar buscando e estar firmado na rocha, mas de um modo geral, a impressão que nós temos é que a igreja não estava preparada. E aqui em Salmos, quando o salmista diz que antes de a árvore crescer, antes de ela criar suas raízes, e nós somos o ímpio, o justo é comparado à árvore verde que cria as raízes e tem como consequência uma constância espiritual. Mas isso ele diz algo antes, há um contexto. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós vemos que para atingirmos o nível de crescimento espiritual, a sermos comparados como árvores verdes que têm as suas raízes, nós precisamos ter atitudes em que nós iremos nos fortalecer. E muitas vezes as pessoas chegam e falam: Israel, eu não sei porque eu estou assim, eu não sei porque eu estou passando por essa situação. Mas é fato que quando você olha para o contexto da vida daquela pessoa, você vê que a pessoa tem se alimentado com coisas que de fato tem levado ela para longe e afastado ela da presença do Senhor. Talvez a sua realidade seja outra, mas talvez a tua prioridade, o teu dia, a tua vida não tem se pautado na presença de Deus, em Deus, porque aqui diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quando o salmista diz isso, não é apenas em estar lendo a palavra, lógico que isso é importante, mas sim ter uma vida, em sim estar se relacionando com o Senhor. E talvez o grande motivo de você não estar firmado na rocha, o grande motivo de você ter sido abalada, a tua fé ter sido abalada, é porque você não tem tido o relacionamento necessário para estar firmado na rocha. Talvez o seu grande problema seja realmente os seus problemas, mas os seus problemas é porque você não tem buscado firmemente a presença de Deus, porque você tem se relacionado, você tem buscado tantas outras coisas que não são importantes, que não são prioridade. Porque nós somos consumidos pelo nosso dia a dia, porque nós somos consumidos pelo nosso trabalho, pelo nosso estudo, e nós vivemos quase no automático. E a vida tem passado, e Deus chama nós para estar próximos dEle. E
Deus está com os braços abertos a nos receber. Deus está com os braços abertos, mas você que tem se afastado, mas você que tem regredido na tua vida espiritual, você tem ouvido tantas outras coisas, você tem escutado o que o mundo diz, mas você não tem escutado o que Deus está falando com você. As pessoas à tua volta, o conselho do ímpio tem sido um motivo suficiente para você deixar de ouvir a voz de Deus. Ei, o Espírito Santo nessa manhã nos incomode, para que possamos ouvir a voz dEle, para que possamos estar sensíveis àquilo que Ele tem para falar. Ele está a todo momento querendo falar conosco. A todo momento o Espírito Santo está falando. E você se pergunta, por que eu não consigo escutar a voz do Espírito? Talvez é porque você está com os ouvidos tapados. Porque talvez você tenha ouvido o que o mundo tem dito a você. Mas o Espírito Santo vem para nos dizer, e eu sou instrumento nas mãos dele nessa manhã para te dizer que Ele está contigo e que Ele está do teu lado, independente da tua situação, independente daquilo que você tem vivido, independente da tua falha, independente do seu erro. O Espírito Santo vem para nos dizer: ei filho, eu estou aqui e continuo te amando, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você tem feito, independente das suas prioridades. A minha prioridade precisa ser a presença de Deus. A nossa prioridade precisa ser a presença de Deus, conhecer mais de Deus, viver mais a presença de Deus, viver em níveis espirituais nunca alcançados, uma vida sobrenatural, estar na liderança do Espírito Santo. Quando eu falo estar na liderança do Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo de Deus guiar a tua vida, o teu caminho, para onde você vai, as suas atitudes. Mas para isso precisamos estar firmados na rocha. Ei, não são os problemas, eu repito, não são os problemas externos, mas o grande problema é interno. Quando nós vemos a história de Jó, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele perdeu todos os seus bens, perdeu seus familiares, mas de tudo isso que ele viveu, de todas as suas perdas, lá em Jó capítulo 1, versículo 22, diz que então Jó se levantou, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ei, qual é a sua desculpa? Qual é a sua perda? Quais são as suas dores? Elas não podem justificar a falta da nossa fé. As suas dores, os seus problemas, elas não podem ser um motivo para que a sua fé seja abalada. Quando Paulo e Silas também passaram por açoites, foram injustiçados, foram encarcerados, mas mesmo assim eles adoravam o nome do Senhor em meio ao cativeiro. Ei, qual tem sido a sua prisão? Nada pode nos justificar de dizer que eu estou com a fé abalada, eu fui
atingido espiritualmente porque aconteceu isso, porque dentro da minha casa as coisas não vão bem, e eu não consigo pagar as contas, eu não consigo resolver tal situação, eu ainda não atingi os meus objetivos, eu não consegui realizar ainda os meus sonhos. Ei, isso não pode justificar a perda da sua fé, porque nós precisamos estar firmados na rocha, e quando nós estamos firmados na rocha, podem vir as situações, podem vir sim as batalhas, e elas virão, mas nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus. Ei, o que você tem ouvido? Você tem dado atenção ao quê? E quando nós aceitamos caminhar este caminho, quando nós aceitamos caminhar nesta vida cristã, é fato que nós precisamos percorrer um caminho. E a verdade é que os filhos de Deus sofrem também, assim como todos os outros sofrem, mas nós sofremos com um propósito. Se você está passando por aquilo que você está passando, se você tem vivendo o que você tem vivido, é porque se você logicamente tem cumprido o seu papel e tem tido a tua responsabilidade com Deus, Deus não nos livrará dos tempos difíceis, mas o Senhor tem um propósito nessa dificuldade. Qual que é o grande propósito? É forjar o seu caráter, forjar o nosso caráter, porque Deus está muito mais preocupado no nosso crescimento espiritual. Deus está muito mais preocupado em nos trazer para perto dele do que propriamente nos abençoar. Lógico que Deus quer nos abençoar, lógico que Deus quer nos ver bem, não é essa a questão, mas isso é secundário. Estar perto dele é o maior objetivo que Deus tem no nosso problema, na nossa situação, no nosso sofrimento. E nós podemos ver que assim como Jó perdeu tudo o que tinha, assim como Paulo e Silas foram perseguidos, ainda assim eles adoravam e exaltavam o nome do Senhor. Ainda assim eles viviam alegres. E fato é, aquele que tem a sua fé inabalável, aquele que tem a sua fé firme, independente da situação, ele continua sorrindo, ele continua agradecendo, mas ele pode até chorar. Você pode até chorar, e chore mesmo, mas a alegria virá pela manhã, e isso precisa estar firmado na nossa fé, de que a alegria vem pela manhã. Tudo que nós passamos tem o seu tempo, tudo que você vive tem o seu tempo, isso seja para o ponto positivo como negativo. Realmente, quando nós achamos que estamos bem, de repente vem alguma situação e nos traz para uma outra realidade, e de repente nós estamos chorando. Mas o contrário também é verdade. O teu sofrimento também vai passar, a tua tristeza também vai passar. Precisamos ter paciência e maturidade para lidar com o tempo. As pessoas não conseguem lidar com o tempo. Se nós não tivermos paciência de esperarmos, se nós não tivermos paciência de descansarmos em Deus, nós iremos sucumbir. Nós iremos talvez entrar em depressão. Você irá talvez entrar em um período de rebeldia. Um dos maiores motivos da rebeldia é não entender o tempo de Deus. Você vê a pessoa se rebelando, você pode ter certeza que provavelmente ela não entendeu que as coisas precisam de tempo para serem realizadas. Quando Davi foi ungido a rei, demorou muitos anos,
mais de 30 anos para ele assumir o trono. Jesus, após de 30 anos que ele foi realizar o ministério dele, mas se Deus disse, ele vai cumprir. Se Deus disse, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. Lá em Números, não precisa abrir. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, eu não faria, ou falaria, e o não confirmaria? Quando nós entendemos realmente o que é fé, precisamos entender, e a nossa fé precisa estar firmada também em 2 princípios, que vão te ajudar. Primeiro, no caráter de Deus. Quando nós nos relacionamos profundamente com Deus, nós conhecemos cada vez mais o caráter de Deus. Porque Deus é bom no tempo ruim e Deus é bom no tempo bom. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E quando você está passando a grande luta da tua vida, você precisa entender que Deus continua sendo bom, que Deus continua cuidando de você, mesmo que você acredite que não. Mesmo quando você vê as ondas vindo, mesmo quando você vê o gigante se levantar, Deus continua sendo bom, e Ele continua sendo contigo. Quando Jesus nos diz que estaria conosco todos os dias, isso é uma promessa também. Ele diz que nós iríamos passar por dificuldades, mas também Ele nos diz que nós estaríamos ao lado dEle, Ele estaria ao nosso lado. Você não está sozinho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu pergunto novamente, qual tem sido a sua luta? Qual tem sido a sua desculpa? Ei, o seu sofrimento não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. O seu sofrimento não se compara com as promessas de Deus para a sua vida. Você só precisa ter maturidade para esperar as coisas acontecerem. Você só precisa ter maturidade para lidar com o tempo. Não se entregue ao mundo, ao que o mundo diz. Não viva pautado no que as pessoas pensam ou acham de você. Não viva a tua vida pautada em agradar os outros. Você precisa viver a tua vida pautada em agradar a Deus, em buscar a presença dEle, em cumprir a vontade dEle, estar dentro do propósito dEle. Porque quando nós estamos dentro do propósito de Deus, e eu repito, podemos passar por todas as situações, mesmo as difíceis, mas Ele estará ali conosco, preparando o caminho para que você saia daquilo mais forte, com seu caráter forjado. E quando nós entendemos o caráter de Deus, nós também compreendemos o poder dele. E uma das passagens mais, eu acredito, não impactantes, mas marcantes dos milagres de Deus. E toda vez que eu leio, eu fico pensando como que Deus é poderoso e como que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode agir ao nosso favor, isso de maneira ilimitada.
Lá em Josué capítulo 10, eu selecionei esse versículo por julgar ele impressionante, esse agir de Deus, mas podemos citar muitos outros. Quando ele abriu o mar vermelho, quando ele fez chover o maná, quando ele multiplicou os pães e peixes, quando ele transformou a água em vinho, quando ressuscitou os mortos, quando ele fez a sombra regredir, quando a pedido do rei Ezequias, quando isso aconteceu. Se hoje formos olhar sobre a perspectiva física da ciência, podemos ver que Deus ele tem poder sobre todas as coisas e o universo. Lá em Josué capítulo 10, 12, capítulo 10, versículo 12, só escute. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Josué disse: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Ei, Deus fez o sol parar, mas eu quero trazer uma outra perspectiva, isso pelo autor que enxergava aquele acontecimento. Para ele o sol parou, mas a verdade é que nós entendemos que o sol não parou, porque o sol já está parado, porque a Terra e os outros planetas giram em torno do sol. Então o que Deus fez? Deus parou o universo, Deus parou todo o sistema solar, para que um homem, o povo de Deus, vencesse a batalha. Ei, Deus, escute, Deus parou o universo. O que Ele não pode fazer por você? Talvez a situação que você tem vivido, você acha que não tem solução. Ei, Deus, se Ele está no controle da tua vida, se Ele está guiando a tua vida, e se você deixou o Espírito Santo ser o líder da sua vida, você pode ter certeza que Ele pode parar o universo a seu favor. Ele pode resolver os seus problemas, sim, mas nós precisamos entender que nós precisamos primeiramente estar aos pés da cruz, ao viver os pés da cruz, dependentes de Deus, dependentes da presença de Deus, a chegar um ponto que nós iremos declarar: ei Deus, eu não consigo viver sem a tua presença, eu não consigo viver longe de ti. Ó Pai, essa é a nossa declaração nessa manhã. Somos falhos, somos pecadores, mas não podemos viver longe da tua presença, Pai. Não podemos viver longe de ti, Jesus. Oh Pai, tua presença é real neste lugar, Deus. A tua glória é real, Pai, neste lugar. Eu repito a pergunta: qual tem sido a sua desculpa? Não deixe as situações, não deixe as circunstâncias deste mundo tirar aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. Não deixe a sua fé ser abalada pela sua conta não paga.
Não deixe a sua fé ser abalada pelas brigas dentro do seu lar. Não deixe a sua fé ser abalada por essa pandemia. E quando nós entendemos isso, pode vir o que for, nós estaremos firmes. Pode vir o que for, nós estaremos enraizados em Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele quer dizer para você, aquilo que Ele está a todo tempo querendo dizer para você, mas você não consegue escutar. Você não tem conseguido escutar a voz do Espírito Santo. Jesus, eu posso sentir a presença de Deus muito forte nesse lugar. Não perca a grande oportunidade que Deus te dá. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Se você tem saúde, é porque ainda Deus tem um propósito na sua vida. Quantas pessoas se foram? Eu perdi alguns familiares nesse período da pandemia. Talvez você perdeu alguém também. Mas a nossa esperança precisa estar firmada em Deus, nas promessas que Ele fez para nós. Não importa o tamanho da sua dor, o amor de Deus pode ultrapassar tudo isso. O amor de Deus pode curar todas as suas feridas. O amor de Deus pode limpar toda a sujeira do passado. O amor de Deus pode todas as coisas. Qual a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? E eu não consigo parar de dizer isso porque o Espírito Santo tem me incomodado. Qual é a sua desculpa? Nada pode vencer o amor de Deus. E quando nós caminhamos esse caminho, precisamos ter paciência. Paciência. O caminho é difícil, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o Senhor segura em nossas mãos e não nos deixe caminhar sozinho este caminho. O Espírito Santo de Deus traz uma revelação. Ele quebra os nossos olhos. Ele quer que nós enxergamos com os olhos espirituais de que existe um mundo muito além daquilo que você consegue enxergar. Porque a pessoa que enxerga com os olhos espirituais, ela consegue ver que há uma saída, que há sim uma saída para aquilo que ela tem vivido. Por isso eu clamo, Pai, pela Tua presença neste lugar. Por isso que eu clamo, Pai, para que o Senhor não deixe os Teus filhos abandonarem a Tua fé, a fé deles. Para que eles não deixem, Pai, o caminho, Pai, que o Senhor Jesus tem preparado. Porque o Teu amor, Jesus, a Tua glória, Pai, é muito maior do que todos os problemas, do que todas as dificuldades, Pai. Vamos ficar em pé.
capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificado na rocha. E qual é a nossa rocha? É a presença de Deus. Oh, Jesus. Onde nós podemos te encontrar, Jesus. Podemos te encontrar, Jesus. Porque nós queremos, Pai, a tua glória. Deus, eu declaro, Pai, nessa manhã sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que estão assistindo, Pai. Eu declaro, Pai, o fortalecimento espiritual. Eu declaro, Pai, o crescimento espiritual. Eu declaro, Pai querido, a tua presença sobre a vida deles. Fortaleça eles, Pai. Derrama o teu poder, a tua graça, a tua unção, Jesus. Que eles possam se tornar, Pai, pessoas, Pai, cheias de fé, cheias de esperança, Pai, com a fé inabalável, independente, Pai, da situação, elas possam continuar firmes e fortes na tua presença, Jesus. Porque tu és o Deus que nos sustenta, e tu és o Deus que está conosco em todos os momentos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Louvamos, Pai, damos graças a ti. Repita comigo: nada vai me abalar. Mais forte: nada vai me abalar, porque Deus é minha rocha, é minha fortaleza. Oh, Jesus, muito obrigado, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Deus. Te
louvamos, Pai, exaltamos o Teu santo nome, Jesus. Sim. Amém, igreja? Que você receba essa palavra, que você possa realmente entender que nada pode superar o amor de Deus, e nenhuma das suas desculpas vão ser motivos para que tua fé seja afetada e abalada. Que possamos compreender que Deus está conosco em todos os momentos, porque nós entendemos o caráter dele, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e o poder de Deus é ilimitado. E possamos entender isso nessa manhã, possamos não apenas ouvir, mas praticar a palavra de Deus e exercer a nossa fé diante das dificuldades, diante daquilo que vai se apresentar. E essa noite nós teremos culto às 7h30, às 19h30. Que você que está assistindo, a orientação é que menores de qual idade? 12. Menores de 12 anos e pessoas acima de 60 anos não podem vir por conta das orientações, e que vocês tomem cuidado, que vocês estejam vigilantes e atentos, tá? Estenda as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, o Senhor é o nosso pastor. Amém? Que Deus abençoe a semana de vocês, a família de vocês, que Deus dê saúde, força e a graça dele sobre vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe.